Olá, Juliana, bem-vinda à Rede TV Capanema. É uma alegria ter você aqui conosco. Juliana, como foi o início, da decisão de adotar? Eu decidi adotar com 20 anos de idade, né? Não era casada, estava num congresso da igreja que eu participava e em uma conversa com alguém que eu conheci nesse congresso, ela externou para mim, disse, um dia eu quero adotar para fazer com alguém a mesma coisa que Jesus fez comigo. E aí nesse dia me despertou, disse, não, um dia eu vou adotar uma criança. E aí externei quando comecei a namorar meu marido. Externei para ele esse desejo, né? Logo no início do namoro, porque é uma decisão muito séria, né? Então não dá pra gente ficar escondendo, né? Não, vou falar depois, tem que falar logo. E aí ele nunca tinha ouvido falar de adoção também, mas ele abraçou o sonho e fez desse sonho dele, né? Então a gente, desde a época do namoro, a gente já tinha isso em mente, nós vamos adotar. Juliana, vocês tinham, muitas pessoas têm preferência, né? Querem bebês, crianças pequenas. Vocês tinham essa preferência? Bom, nós descobrimos nós tivemos 2 perdas gestacionais, né? Então, eu descobri um problema de saúde que impede que o coração do bebê se desenvolva, né? Ele desenvolve, mas chega um momento que o coração do bebê para. E aí, com todos esses processos que a gente viveu, a gente descobriu que a gente não tinha necessidade de ter um bebê em casa, mas que a gente queria ser pai e mãe. Então, a gente não sentiu aquela vontade de ter um neném, de trocar fralda, de viver a primeira infância. A gente queria ser mãe e pai. E a idade não tinha importância. Não influenciava. Não influenciava. Né? Durante todo o processo, a gente tem o curso de adoção e esse curso ele abre a nossa mente, né, para essa questão do perfil. E, Juliana, quais foram os maiores obstáculos enfrentados durante o processo de adoção? Vocês deram entrada primeiramente aqui no estado do Pará. Em Capanema, a gente tem que dar entrada no município que a gente reside. Então, nossa comarca, nossa vara da infância é aqui em Capanema, né, no fórum, nós fomos lá. Antes de nós irmos lá, a gente já tinha pesquisado muito na internet sobre quais documentos eram necessários, o que eu precisava. Então, nós já chegamos lá com laudo de sanidade física e mental, tudo assinado, os documentos, antecedentes criminais, documentos pessoais, comprovante de residência. Nós já chegamos lá com todos esses documentos para poder dar entrada, né, no processo. Só que, em alguns lugares, as pessoas que trabalham com isso não tem aquele tato, né? Então, acaba que alguns te tratam bem, porque se a gente for parar para pensar, você está ali dando no processo de uma gestação, né? Então, você chega com aquela expectativa no fórum, nossa, eu vou dar entrada no processo, eu vou adotar. Falta a sensibilidade. Isso, e a gente sentiu que não, sabe... É diferente de quando você anuncia uma gestação biológica. Todo mundo fica, ai, que lindo, ai, vem cá, vamos fazer ultrassom e tudo. E a gente sentiu que nem todo mundo que trabalha com adoção tem esse tato, né? Tem essa consciência de que existe ali em jogo um sonho de alguém, de ser pai, de ser mãe, né? Então, essa dificuldade aí a gente sentiu um pouco. Além disso, a burocratização, ela atrapalha um pouquinho? Não, a burocratização, ela protege a criança. Então, muita gente que não conhece esse mundo da adoção acha que eu não adoto porque é muita burocracia, tem que passar por muito processo. Mas não, essa burocracia, ela visa proteger a criança de quê? De tráfico, né? De ir para um lugar onde ela vai ser mais maltratada, né? Então, existe toda uma investigação em volta da família que pretende adotar, para que essa criança ela não caia em mãos erradas. Então, infelizmente, o sistema é falho, sim. Existem várias crianças que poderiam entrar mais cedo no sistema de adoção, sim. Porém, a burocracia ela precisa ser respeitada, porque ela faz parte do processo. Quando uma mulher engravida biologicamente, ela tem que esperar 9 meses ali para que o bebê nasça. Então, dentro da gestação por adoção, você tem que esperar o período, respeitar o processo, né, realizar as fases necessárias para que você esteja apto para adotar. Explica para a gente um pouco das fases de adoção.
Primeiro você dá entrada no fórum, né, na comarca da Vara da Infância e da Juventude, você dá entrada. Quem não tem, no meu caso, eu já fui ali com todos os documentos, né? A gente foi pro fórum já com tudo ali. Até o perfil da criança a gente já tinha ali, né, meio que feito um esboço, né, do perfil da criança que a gente estava esperando. E você dá entrada nos processos. Depois tem o curso para adotantes, para pretendentes, que tem que fazer, ele dura entre 2 meses e meio e 3 meses, né? Onde você, no meu caso foi online, mas tem o presencial também. Mas online também funciona super. E a gente tem ali conversas com psicólogas, assistentes sociais, com mães que adotaram, para falar sobre os desafios que a gente encontra no período de adaptação, no estágio de convivência, para falar sobre os testes, porque os testes da parte deles, para nós, acontecem, né? E depois tem entrevistas com um psicólogo, a visita na casa. Vale ressaltar que não existe renda mínima para você adotar, mas você tem que ter condições de oferecer uma vida digna, né? Moradia, alimentação, educação. Não precisa ter que colocar a criança numa escola particular, não precisa pagar um plano de saúde para a criança, mas você precisa ter condições de oferecer aquilo que aquela criança precisa para ser inserida na sua família. E o que é a busca ativa? A busca ativa, ela é uma tentativa do governo de proporcionar famílias para crianças mais velhas e adolescentes, né? Então, no meu caso, foi adoção tardia, porque eu adotei 2 meninas que, na época, nasceram para mim e para o meu esposo com 11 e 12 anos. Então, elas estavam no Busca Ativa, que é uma aba do Sistema Nacional de Adoção, que só quem é pretendente, só quem está habilitado tem acesso. E lá, eles colocam as fotos das crianças que são consideradas inadotáveis. Por serem mais velhas, por já serem adolescentes, por serem grupos de irmãos, por terem alguma necessidade especial, enfim, coisas que fogem ao perfil da grande maioria, do que a grande maioria quer. Então, nessa aba, os candidatos que têm um perfil mais aberto, que foi o meu caso, e do meu marido, a gente sempre olhava ali às vezes, né? Mas já fazia muito tempo que eu não entrava nessa aba. E no dia que eu entrei, eu achei a foto delas e encontrei. Mandei pro meu marido e disse, achei elas. Então, ele já queria 2 meninas, ele tinha preferência. São 2 irmãs. São 2 irmãs biológicas. E ele tinha essa preferência por meninas, né? Eu não tinha, né? Eu queria muito um casal ali, né? Mas ele sempre falou que ele queria muito 2 meninas. E aí, quando eu mandei a foto para ele, ele já descobriu que também tinha achado as filhas dele. Juliana, e como foi esse processo de convivência com elas? Porque elas não são daqui, não, né? Então, a alimentação, o Pará tem uma diversidade muito grande na questão da culinária. Como é que foi isso? Conta pra gente. Olha, eu posso dizer que elas super se adaptaram. Caranguejo, então, elas adoram. Camarão, se colocar um camarão ali, charque frito, então, elas são apaixonadas. E o açaí, Juliana? O açaí, a gente tá ali introduzindo devagar. Elas já tomam um pouquinho. Farinha, então, se deixar a farinha, elas comem a farinha, só a farinha pura. Como uma bela paraense, Sim, né? eu disse, a mais velha fala, mas eu sou paraense, eu tenho que gostar de farinha, agora eu sou paraense. Mas a gente sempre teve esse cuidado com elas, com relação à cultura, né? Nós somos uma família cristã, então a gente não... A cultura que a gente ensina para elas é a questão da culinária, né? Olha, a gente foi apresentando para ela aos poucos, né? O arroz com galinha, o vatapá, o tacacá. Então, pra você ter uma ideia, o tacacá, uma gostou só do jambu e a outra gostou só do tucupi. Então, a gente comprou um tacacá e uma come só o jambu e a outra toma só o tucupi. Mas elas estão se adaptando, né? Porque a gente tem um pouco mais de 1 ano aí de convivência familiar. Então, a gente ainda está alinhando os pontos ali, né? Elas estão... Porque a gente precisa também falar que elas são muito corajosas. Essas crianças, elas são muito corajosas. Porque a gente olha muito para o lado de quem adota. Nossa, que gesto bonito. Que eu também não gosto que falem isso, porque soa como se fosse uma caridade. E a adoção não é caridade. Eu não estou fazendo favor nenhum para elas. Ninguém me obrigou a ir lá no Mato Grosso do Sul buscá-las e trazer para dentro da minha casa e ter elas como minhas filhas. Eu quis. Então, elas não me devem nada, elas não me devem favor nenhum. Eu quis ser mãe delas, né? Meu marido quis ser pai delas. Então, mas elas também tiveram que adotar a mim e ao Caio, porque elas nunca nos viram antes. E aí a gente começou uma aproximação por chamada de vídeo, e do nada a gente foi buscar elas e elas largaram tudo lá e vieram embora.
Então, assim, elas também são muito corajosas. Porque elas, com todas as dificuldades, limitações, né? Com todos os gigantes que elas estão vencendo, por conta de traumas vividos anteriormente, elas abriram o coração para dizer, não, eu vou me dar a oportunidade de ter uma família, de ter um pai, de ter uma mãe. E isso tem que ter muita coragem. De construir uma história, né, Juliana? Exatamente. Em algum momento vocês pensaram em desistir? Não. Tem momentos que são muito difíceis, né? Toda maternidade tem suas dificuldades. No nosso caso, elas vêm com uma história de vida e a gente não pode jamais querer negar essa história, apagar essa história. O que a gente faz hoje com elas, enquanto pais, é viver com elas esses gigantes e vencer junto com elas e mostrar, olha, você viveu algo muito ruim lá atrás, mas hoje você pode ter momentos diferentes. A gente pode construir novas memórias, a gente pode ressignificar as dores de vocês, né? Então, vocês podem pegar essas coisas ruins e transformar em algo bom para que vocês possam crescer. Hoje elas têm sonhos. Uma quer ser Polícia Federal, a outra quer ser perita criminal. Então, elas têm sonhos. Coisa que elas não sonhavam antes. Então, hoje elas sonham. Hoje elas falam em casar. E elas não falavam antes, né? Só que elas querem casar e morar comigo. Não, mãe, eu vou casar, mas eu vou morar com você. Não vou embora, não. Mas... elas não querem viver fora do ninho, né? Elas querem muito ficar com a gente, né? Estar com a gente, porque é algo novo para elas, né? Um ambiente saudável, um lugar legal, sim, né? Um ambiente onde elas são ouvidas, onde o sentimento delas é validado, onde o que elas pensam tem importância, onde elas podem falar a opinião delas, né? Tem regras, sim, né? Toda casa tem regras, lá em casa não é diferente. A gente tem regras, nós temos momentos difíceis com elas fazem birra e fazem cara feia. São crianças, exatamente. Né? Ninguém gosta de ser corrigido. Criança não gosta de seguir regra. E isso é em toda casa. Né? Eu tinha coisa que a minha mãe fazia que eu não gostava. Eu não queria, mas eu tinha que obedecer. Então, a gente ensina, né, a questão da importância da obediência, da disciplina, da regra. Que são coisas que elas estão aprendendo. Mas são gigantes que a gente vai vencendo. Tem momento que eu olho para mim e meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas não no sentido de querer de não querer mais estar com ela, mas assim, socorro, Jesus. Mas dá tudo certo. Juliana, é a questão no caso dos teus pais, dos pais do teu marido, os amigos em si, apoiaram vocês nessa causa também? Bom, uma coisa que facilitou muito pra gente foi que nós nunca escondemos nada de ninguém. Então, para nós, nunca foi um tabu falar de adoção. Quando o pessoal já, ter filho, não, a gente vai adotar. Então, a gente sempre falava, né? Nós pensávamos em ter filhos biológicos e filhos por adoção. Porém, o plano de Deus foi outro, né? A gente entendeu isso. Então, quando foi muito natural para nós, depois que nós perdemos, a primeira gestação foi de gêmeos e a segunda era só um bebê. Então, quando teve a perda do terceiro bebê, para a gente foi muito natural. Vamos logo entrar na adoção? Então, a gente viveu o luto, né? A gente esperou um tempo, ali alguns meses, processamos aquilo ali, depois que a gente viu que a gente estava realmente em condições de não querer ninguém para substituir ninguém, porque elas não vieram substituir aqueles filhos que não nasceram. Elas vieram para ocupar o lugar delas. Sim. Tanto é que hoje, se você perguntar, elas falam, eu tenho 3 irmãozinhos no céu. Elas sabem. Elas conseguiram internalizar isso. Então, elas falam, mãe, se os nossos irmãozinhos estivessem vivos, essa casa ia ser uma bagunça. Então, eu falo, ia ser uma bagunça, vocês iam me deixar louca, que só vocês dois já me deixam louca aqui em casa, imagine 5. Então, elas sabem da nossa história, a gente contou para elas. Uma das primeiras perguntas que a Bianca, que é a mais velha, fez, por que vocês não podem ter os filhos de vocês, né? No caso, o filho da barriga. Então, por que vocês escolheram adotar? Então, a gente sempre deixou muito aberto o que tinha acontecido e por que a gente estava, né? O que aconteceu até a gente chegar, de fato, no processo de adoção. De adoção, sim. Juliana, e o que vocês acham, né, enquanto casal, que precisa melhorar no processo de adoção aqui no Brasil? Eu acho que a falta de informação, ela prejudica muito a vida das crianças, porque quando você não sabe algo sobre determinado assunto, você tem a tendência a ter aquele preconceito, não de ser uma pessoa ruim, mas de ter conceitos pré-definidos sem saber o que de fato é. Então, hoje eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu uso as minhas redes sociais para falar sobre isso. Né? Deu um boom aí no meu Instagram, depois que viralizou o vídeo do meu encontro, do nosso encontro com elas, né? Caiu em um monte de lugar aí que a gente nem pensou que fosse cair, saiu no Luciano Huck, saiu no Razões para Acreditar, saiu um monte de página aí.
Porém, o melhor disso é que hoje eu tenho a oportunidade de conversar com outras mães que falam assim, poxa, eu tinha medo de adotar uma criança mais velha, mas depois que eu comecei a te acompanhar, esse medo passou. E hoje eu tenho uma filha de 8 anos, hoje eu tenho uma filha de 12, né? Eu adotei uma criança mais velha. Então, a falta de informação, ela nos deixa limitados. Então, hoje, aqui no Pará, principalmente, pouco se vê falando sobre isso. Por exemplo, eu fui procurar grupos de apoio paraenses de pós-adoção, eu achei um e só era presencial em Belém. Então, eu participo de um grupo de pós-acolhimento, que é online, WhatsApp, e só que ele é de São Paulo. Então, eu sou a única paraense que está nesse grupo. Existem inúmeros casais de São Paulo, Minas Gerais, mas paraense só eu. Então, acho que aqui no nosso estado, nós poderíamos ter mais espaço de fala sobre isso. Porque se você for olhar dentro do Sistema Nacional do Pará, se você for entrar no site, tem muitos adolescentes, 11, 12 anos, 13 anos, e são crianças que pela sociedade estão fadadas ao fracasso. Que são desacreditadas pela sociedade, mas que são crianças que não têm oportunidade. São crianças que precisam de uma família, que querem receber amor. Talvez elas não saibam disso ainda. Porque existe essa resistência, né? Como nós já passamos por isso lá em casa, delas pedirem para voltar para o abrigo, que aqui não é a casa delas, né? Eu já ouvi uma vez, você não é minha mãe de verdade. Mas não é o que ela sente, mas é o medo de ser devolvida. Então, na cabeça delas, o que passa? Eu prefiro não me entregar e pedir para voltar do que eu me entregar e eles não me quiserem mais algum dia. É um medo ainda. É um medo. Né? Então, assim, muito recente, isso, né, são gente? traumas que a gente vai superando junto com elas. Então, não é sobre mim. Eu entendi que a adoção ela não é sobre nós. O que eu quero, é sobre o que eles precisam. Então, depois que a gente entende isso, é mais fácil você abrir o coração e a mente para receber uma criança mais velha. Então, hoje não é mais crianças para uma família, são famílias para crianças. Então, você se dispõe em ser a família que essa criança precisa. E o amor, ele é por decisão. Eu sempre falo isso. Que na adoção, o amor nasce de fora para dentro. Você decide amar aquela criança, você leva essa criança para casa e você aprende a amar essa criança na convivência. E você não desiste. É uma decisão. Juliana, deixa um recado para quem está na fila de adoção e para quem deseja adotar, mas ainda tem medo. Vai com medo mesmo, porque medo, quando o meu telefone tocou e eu recebi a mensagem de que eu tinha sido selecionada para ser mãe, né, das pessoinhas, eu chamo ela de minhas pessoas, das pessoinhas, a gente sente medo, a gente sente que não vai conseguir, a gente treme, o estômago embrulha, mas quando você realmente quer, você pesquisa, né? Então, o meu conselho é pesquise, acompanhe outras famílias, isso me ajudou muito, acompanhar outras famílias que nasceram por adoção, pesquise, leia, tem muita literatura hoje sobre adoção no Brasil, tem livros ótimos que abrem a nossa mente e nos preparam para receber essas crianças em casa. E se prepare financeiramente também, né? Porque todo filho traz consigo uma mudança financeira na família. Então, se prepare financeiramente, prepare a sua família. Não esconda, fale. Estou adotando, não tenha medo nem vergonha disso. Muito obrigada, Juliana, por ter vindo até aqui à Rede TV. Obrigada por esses esclarecimentos. E você que está em casa, não se esqueça. Adotar é um ato de amor.